Vamos então iniciar o culto orando, como nós fazemos todos os dias. Vamos orar, falar com Deus, buscar a graça, misericórdia, compaixão. Eu creio que o momento de oração é um dos momentos, se não o mais importante, um dos mais importantes do culto a Deus. Porque é um momento que nós vamos até Deus e dizemos: olha, Senhor, nós, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, pelo nosso acúmulo acadêmico, não conseguimos adorar o Senhor como convém. Ajuda-nos, ó Deus querido. Ajuda-nos a prestarmos ao Senhor um culto racional, um culto da maneira que o Senhor quer ser cultuado, não da maneira que nós queremos cultuar o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus querido, a sermos fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a juntos, nesta manhã de quinta-feira, crescermos como igreja na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender do Senhor, queremos entender mais e melhor a Tua palavra. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço. Fala conosco. No nome do Cristo Jesus, nosso Salvador, Teu amado Filho. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, amanhã é ceia, viu? Amanhã, dia 5, sexta-feira, ceia. Então eu convido você que quiser, pois é um convite. O convite não é um negócio obrigatório, é um convite. Quando é obrigatório é convocação, né? Você está intimado. Não, não é isso, não. Meu Deus, é convite. Amanhã eu vou servir a ceia. Ministro, já falei. Né? Ô, seu povo, você sabe, eu a partir de semana que vem, eu vou começar a postar muita coisa no blog. Porque eu tive pensando aqui, sabe, esse mundo não tem mais jeito mesmo, viu? É verdade. Se o mundo tivesse jeito, nós não estaríamos caminhando para o apocalipse, né? Não estaríamos. O tempo não é linear, né? O tempo segue, simplesmente. Não numa linha reta, o tempo segue. E o próximo grande evento na Terra, evento mundial, de abalo mundial, é o arrebatamento da igreja. Se isso que aconteceu, está acontecendo com o Covid, já deu uma chacoalhada no mundo, imagine você como será pós-arrebatamento. Né? Então, o próximo evento é o arrebatamento. E eu creio que a gente precisa trazer informações para as pessoas, e eu vou começar
a usar muito mais o meu blog a partir de semana que vem, viu? Então, se você quiser se inscrever lá no meu blog, é a coisa mais simples do mundo. Você entra lá, pastormariofilho.blogspot e se inscreve, é facílimo de se inscrever. E a partir de semana que vem eu vou começar todas as coisas assim, porque eu penso muito, me vem muitas coisas à mente, sabe? Algumas coisas completamente idiotas, né, eu diria, mas outras coisas eu creio que são aproveitáveis para alguma coisa, né? Por exemplo, você sabe o que essa madrugada me veio assim à mente? Que se o nosso povo, isso você já sabe, né? Tudo a gente já sabe, é só, na verdade, é só lembretes, né? Mas se o nosso povo tivesse a mesma disposição, o mesmo interesse pelo país como tem pelos times de futebol, oh meu Deus, que país maravilhoso, né? Eu estava vendo aí aquela briga e supapo e socos, o pessoal dividido por cercas e um dando soco no outro, né? No jogo aí, acho que foi lá no Rio Grande do Sul, né? Se o nosso povo tivesse essa disposição, né? Nosso país seria uma coisa muito boa, seria uma coisa maravilhosa, não estaríamos pagando. Vocês se lembram que alguns meses atrás eu falei, olha, eles vão equiparar a gasolina ao dólar. Se lembra disso? Depois só Deus sabe o que vai acontecer. Pronto. Foi equiparada e já está além do dólar, né? E não adianta, gente, não adianta colocar o preço do dólar, o preço da gasolina na Irlanda, na Inglaterra. Não adianta, né? O salário lá é infinitamente maior que o nosso. Entende? Hoje eu recebi uma tabelinha dos países que o preço da gasolina está $2, né? Tudo bem, mas quanto ganham os caras lá? Quanto ganha um aposentado lá? Aqui aposentado não ganha, aqui aposentado comum, né? Aposentado comum, da casta comum, porque aposentado, esses políticos, essa gente aí, né, tem 3, 4, 5 aposentadorias de 40, 50 mil cada uma, entende? Bom, enfim, mas se o nosso povo tivesse essa disposição, não, para lutar pelas coisas do Brasil, mas eles saem no tapa, por causa de time de futebol. O pessoal luta, né, fica ligando para tirar não sei quem da casa, mas não liga para o deputado cobrando ele, mas liga para o BBB, Fazenda, sei lá o que, né? Essas coisas me veio à mente ontem e eu preciso falar pelo menos, né? Porque às vezes alguém ouve e fala, poxa vida, é verdade, que eu vou parar de fazer isso, sei lá, não. Hoje, amanhã ceia e vamos que vamos, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês, sabe por quê? Aconteceu uma coisa tão chata comigo ontem, né? Porque eu não sei vocês, sinceramente eu não sei da vida, né? Mas eu sou assim muito simplório, sabe? Eu nunca acho que as outras pessoas vão fazer igrejinha,
Sabe o que quer dizer igrejinha? Igrejinha é fazer panelinha de fofoca, pegar aqui e levar ali. Olha, ele está fazendo tal coisa. Eu nunca imagino isso. Ou que a pessoa venha falar comigo para tirar coisas e depois levar para o outro. Eu sou assim mais, eu diria bobão, eu acho até, né? E ontem aconteceu uma coisa comigo tão chata, né? Depois que acontece, a gente vai lembrando, né? Olha, como a gente é simples, né? Bobo. É bobo, porque simples e bobo é a mesma coisa, né? Nesse contexto. Então, o que eu quero trazer para você, cuidado, viu? Porque o que tem de gente maldosa, com ações maldosas, às vezes você não tem maldade. Maldade não está em você. Mas as pessoas são ávidas por conduzir, dirigir, mandar, sabe? Não, eu sou influente, eu vou lá, falo, a pessoa me ouve e faz o que eu falei. Tem gente assim, infelizmente, né? Infelizmente mesmo, porque, oh meu Deus, são coisas tão pequenas, tão insignificantes, né, que eu digo, por causa disso que é isso, né? Então eu estou só alertando você que às vezes você é assim como eu, bobão. Eu não tenho, não adianta, eu raramente vou conversar com alguém com assim, sabe? Eu converso normal, falo o que eu tenho que falar, sou muito claro, não fico, isso eu vou falar, isso eu não vou falar. Eu falo. Agora, vai do caráter, né? Isso é uma questão de caráter. Fofoca, ouvir aqui, levar ali, né? Fofoca para mim tem dois lados, né, Djalma? Para mim tem dois lados. E os dois lados da fofoca para mim são lados assim horríveis. Aquele que pega e leva e aquele que ouve. Não é? Porque se você chegar na pessoa que vai trazer a fofoca para você, na primeira vez, a pessoa de quem você vai falar pode ouvir? Pode, então vamos chamar ela aqui e você fala. Você vai ver se a pessoa fala. Não fala. E acabou o assunto, a pessoa não vai voltar a falar. Mas é que tem gente também que gosta, né? Eu não tô lá, mas tem gente, me trazendo tudo. Agente secreto. Gratuito. Hoje nós vamos falar da morte. O que é a morte? O que é a morte? A morte é um espírito? O que é a morte? O espírito de morte. Tem isso na Bíblia, mas é um espírito. A morte é uma entidade. O que é? A morte é um espectro, né? Acho que é. Se eu estiver errado, você me perdoa e entenda certo aí. Todo de preto, com capuz assim, uma foice na mão. Quem vai morrer é levado por essa entidade. Isso que é a morte. O que é a morte? E para falar sobre isso, eu convido você para ler aqui Apocalipse, capítulo 20. Eu gostaria que você colocasse aqui, você que está pelo Facebook, o que você acha que é a morte? É um espírito, uma entidade, um demônio? Qual a sua opinião sobre a morte? A Bíblia trata de várias maneiras a morte. Eu te convido para ler Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então,
a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O que é a morte? Altino escreveu assim: eu sou sincero, não sei. O Edgar está colocando, é uma sentença. A gente precisa saber o que é morte. O que é a morte? Interessante, olha lá. O Altino falou, eu não sei. Talvez ele nunca tenha pensado nisso, é natural. Mas faz parte da Bíblia. A palavra morte é uma das palavras mais usadas na Bíblia. A única certeza que todo ser humano tem é que ele vai morrer. Porque a gente não tem certeza que será arrebatado. Porque a gente não sabe quando que vai ser o arrebatamento. Pode ser que sejamos. Eu gostaria muito de não passar pela morte, ser arrebatado, mas eu não tenho certeza que eu não vou morrer antes. Então a única certeza que cada um de nós tem é que vai morrer. A pessoa nasce e a certeza que um dia ela vai morrer. Então não é para tratar isso com não, para a gente saber, entender as coisas. Vamos ver o Sebastião, o que está escrevendo aqui. O Sebastião está colocando que a morte para ele é um envelhecimento natural dos seres humanos. É a opinião dele. Eu respeito a opinião. É dele, opinião. Talvez ele mude de opinião depois que a gente conversar aqui. Tem muita gente, por exemplo, que acha que a morte é um espírito. Porque a Bíblia é interessante, gente. A Bíblia fala o espírito de morte. Por causa disso que eu digo para vocês, a Bíblia precisa ser entendida num contexto. Sabe o que é contexto? É tudo aquilo que está sendo dito, não só uma frase, não só uma linha. É tudo que está sendo dito do assunto. Para a gente estudar sobre a morte, para eu vir aqui falar sobre morte, eu tenho que abranger o assunto. Senão eu pego uma passagem só e faço daquilo uma verdade total, sendo que acabei de falar que a Bíblia, a palavra morte na Bíblia é uma das mais usadas. Tem muita gente que acha, por exemplo, que a morte é um espírito. Um espírito que vem, encobre a pessoa, envolto numa neblina, e vai encobrindo a pessoa e leva a pessoa com ela. Existem religiões que creem assim. Existem pessoas que creem desta forma. Outras pessoas creem que a morte é um esqueleto. Né? Esse que eu falei, com aquela capa preta, aquele capuz na cabeça, assim que o rosto a gente não vê. Mas o que a Bíblia fala sobre a morte? Nada disso é verdade. No contexto bíblico, a morte não é um ser. Quer dizer, quando eu digo não é um ser, a morte não é um espírito, a morte não é uma entidade, a morte não é um demônio, a morte não é um agente que anda matando as pessoas.
A morte não é isso. Eu preciso fundamentar isso que eu falei. Não adianta eu vir aqui falar para você que não é, mas aonde que está na Bíblia que não é? Bom, primeira coisa, para eu dizer que a morte não é um espírito, uma entidade, um demônio. Mas a Bíblia não fala. Fala, mas não vamos entender. Porque tem coisas na Bíblia que são alegóricas. Aonde nós lemos na Bíblia aquilo? Foi no Velho ou no Novo Testamento? Mas faz diferença? Claro que faz. A revelação de Deus, você vê, aquilo que Deus fala no Velho Testamento, no Novo Testamento, algumas coisas foram modificadas. Foram melhoradas. Os sacrifícios. Deus, por exemplo, mudou várias vezes o cardápio do ser humano. Então tem coisas que no Velho Testamento deveriam ser feitas daquela forma mesmo. No Novo não tem necessidade. Nós precisamos entender. Exemplo. Só um exemplo. O Velho Testamento determina que não se pode comer animais com casco fendido, não é verdade? Todo mundo só fala de não comer porco, não é verdade? Não pode comer carne de porco. Naquela época não podia mesmo, não devia, porque era comer e passar mal e até morrer. Mas não é só o porco, o coelho também. Hoje existe alguma determinação para as pessoas não comerem coelho? Não. Existe alguma determinação bíblica que você não pode comer porco, suíno? Claro que não. Como é que você vai matar um porco no deserto? Lugares no deserto que chegam a 50 graus. E você vai comer, matou agora e vai comer à noite. Já deteriorou a carne. Hoje os suínos são criados em granjas, com ração, não é mais com lavagem como era, com resto de comida. Por que não podia comer coelho? Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque os coelhos da época eram os coelhos do deserto. Comiam determinadas ervas que para o ser humano eram venenosas. Olha, hoje não. Hoje o coelho que você compra, hoje também não compra nem carne, né? Porque o dinheiro não dá. Mas são coelhos de criadouros, né? Com ração e tal. Então a gente precisa entender o que a Bíblia fala, não é só achar o versículo, né? Porque, infelizmente, tem uns irmãos que nos ouvem, que eles nos ouvem para achar um erro no que eu estou falando, não é para crescer junto. É achar um erro. Ele quer achar porque ele quer achar uma coisa que eu falei que está errado. Olha, irmão, não vou dizer que você não vai achar, porque eu não sou infalível. Óbvio, eu sou ser humano, eu erro, eu falho. Mas antes de vir falar aqui, eu dou uma checada daquelas. Né? Então, pode ser que passe alguma coisa, óbvio. Mas continua lutando aí para você achar coisa errada. Aí você não, né, perde tempo, porque eu estou trazendo assuntos assim que você não ouve em igreja. Igreja nenhuma você vai ouvir alguém falando do que é a morte. Não vai ouvir. Né? Então estava dizendo aqui, para continuar com o assunto, que a morte não é um espírito, a morte não é um demônio, a morte não é uma entidade que anda por aí matando pessoas.
Por que eu afirmo isso? Ora, porque Deus, o Senhor Deus, como diz Números 27, 16 e Hebreus 12, 9, Deus é o Pai dos espíritos. E se a morte fosse um espírito, logo Deus seria o criador da morte. Não foi Deus que criou a morte, porque é contrário à natureza de Deus. Não foi Deus que criou a morte. Aliás, a palavra morte, o que quer dizer a palavra morte? Ela quer dizer separação. A palavra morte quer dizer separar. Separar o quê? O corpo da alma e do espírito. O corpo fica, a alma e o espírito são separados dele. Como está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26. E Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Chegará um dia em que esta separação vai ser desfeita. Na ressurreição dos mortos. Porque aí vai se juntar novamente aquilo que estava morto, separado. O corpo vai se juntar à alma e ao espírito. Primeiro dos Reis 17, 21, 22, Lucas 8, 55 e Apocalipse 11, 11. Qualquer coisa pode ocasionar a morte. A morte não é uma coisa, a morte é um estado. É um jeito de estar. Quando eu digo que a morte é um estado, é a maneira de estar fisicamente. A pessoa está morta, está separado o corpo do espírito. Ela está morta, ela não é morta. Porque chegará o dia em que isso vai se juntar novamente. E qualquer coisa pode ocasionar a morte. Um homem pode ocasionar a morte do outro homem ou dele próprio. Gênesis 4, 8. Mateus 28, 10. Anjos executando o juízo de Deus ocasionaram mortes. Por causa disso que muitas vezes são chamados de anjos da morte, porque estavam cumprindo um objetivo dado pelo Pai, por Deus. Estavam cumprindo um juízo de Deus. Eles não eram anjos que saíam por aí matando. Eles estavam numa missão. Êxodo 12, versículo 13, 23, 29 e 30. O diabo pode matar? Pode. Se Deus assim o permitir, pode. Lucas 22, 3. João 10, 10. A morte pode ser provocada por um acidente? Claro que pode. É óbvio que pode. Não pensa que naquela curva da estrada estava ali aquele esqueleto de capa preta, assim, com aquela foice, esperando o sujeito passar e pá, vai morrer. Não, não é assim. É um acidente.
Um acidente provocado, ou por falha humana, por falha mecânica, sei lá. 1 Samuel 4,18. A pessoa pode morrer. A maioria das pessoas morrem por doenças. Como colocou o irmão ali, a pessoa vai se desgastando, os órgãos vão se desgastando. Como é que é, irmão? Irmão, o mesmo corpo que apodrece, que a Bíblia trata a podridão material, a podridão da carne, a Bíblia trata como corrupção. É o nome que a Bíblia dá. Né? Ela diz, em Jesus não se viu corrupção, porque o corpo de Jesus não apodreceu. É este mesmo corpo que um dia, glorificado, vai se juntar ao espírito e à alma, esse mesmo corpo. Ah, mas o sujeito foi perdão, o sujeito foi queimado, foi incinerado, não importa, vai se juntar, as cinzas vão se transformar no corpo da pessoa e ali entrará novamente o espírito e a alma. Tá bom, irmão? É isso aí. Não tem muito mais que explicar, tá? Então a pessoa pode morrer por doença, o que a maioria morre por doença. Segundo dos Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 20. Como é que surgiu a morte? Como é que surgiu a separação do corpo e da alma do espírito? Por conta do pecado. O pecado originou a morte. Não foi Deus que criou. Não foi Deus que criou, foi o homem que optou em pecar. Não foi Deus que criou a morte. Foi o homem que pecou, e o pecado do salário é a morte. Romanos 6,23. Quando o homem peca, ele morre. Entenda isso. Lembra que eu falei agora há pouco que a palavra morte quer dizer thanatos. Thanatos. O homem peca e ele morre, ele é morto. Ele fica num estado de morto, porque separa de Deus. Morte quer dizer separação. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Morrer é separar. Aí vem Cristo. Jesus, por causa disso que veio Jesus, o Cristo. Veio para o homem que estava morto em seus delitos e pecados. 1 João 4,9. 1 João 5,12. Cristo vem para juntar esse homem novamente. Aquilo que vai acontecer lá na frente, no arrebatamento, na ressurreição dos mortos, Cristo fez com todos nós pecadores. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo nos ressuscitou para com Deus. Nós não estamos mortos. Por causa disso que a Bíblia diz assim: aquele que crê no Senhor, mesmo que morra, viverá. Claro, porque não há morte aí, não há separação. Não é a morte bíblica, na verdade, não trata da separação do marido com a mulher, dos filhos, do tio, da avó. Não é desta separação, está falando da separação de Deus. Não existe este emocional que o ser humano cria.
A morte bíblica trata da separação de Deus. Não é do filho que perdeu o pai, não. Não é esse emocional que está tratando a Bíblia, não. É da separação de Deus. E quando fala da segunda morte, porque a Bíblia trata da segunda morte, em Apocalipse, capítulo 6, capítulo 20, versículos do 6 ao 14, trata da segunda morte, que é a separação, morte, separação, thanatos, de Deus, quando a pessoa se separa de Deus e vai para o inferno, no julgamento final, que é o lago de fogo e enxofre, que está o inferno. Presta atenção, mais uma vez. Não vou nem falar, porque senão o pessoal vai correr lá para ver onde que está o erro. Tem gente que quer achar o erro. O inferno está vazio, não tem ninguém no inferno. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, capítulo 21, versículo 8. E morto mesmo, isso é, separado mesmo, estarão aqueles que foram para o inferno. Mortos de quem? De Deus. Separados de quem? Porque morte não quer dizer separação. Grava isso. O que quer dizer morte? Separação. Separar, mortos de quem? De Deus. Separados de quem? De Deus. E por que eu li Apocalipse 20, 14? Para mostrar que a Bíblia precisa ser tratada com muito carinho, com muito cuidado. A gente não pode ser leviano nas coisas bíblicas. Eu li Apocalipse 20, 14, não foi? Vou ler de novo. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se você ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, já vou me antecipar. Ninguém perguntou, mas pode ser que alguém fique com essa dúvida, e eu não quero ninguém com dúvida. Apocalipse 6, 8 fala do cavalo amarelo, né? É a morte. É simbólico, é um símbolo de morte. Como não fala os anjos da morte? Símbolo. Este cavalo amarelo, na verdade, é simbólico como os outros cavalos, né? A própria morte, quer dizer, esta separação, ela própria, a separação, tudo que causa separação, tudo que causa morte, será lançada no lago de fogo e enxofre. Por que vai lançar a morte no lago de fogo e enxofre? Porque morte é separação, e não haverá mais separação do homem para com Deus. O homem remido nunca mais vai se separar de Deus para a eternidade. Por causa disso que diz que a morte será lançada no lago de fogo e enxofre. Por causa disso que eu estou mostrando para vocês o que quer dizer a palavra morte. Separação. Separado de Deus. É isso que é morte. É isso que trata a morte.
Então, morte é quando a pessoa está em pecado e não reconhece o pecado. Ela está morta em seus próprios delitos e pecados. Está morta. Ela pode estar andando por aí, conversando, trabalhando, mas aos olhos de Deus, essa pessoa está morta. E o que vale, meu irmão, minha irmã, é aos olhos de Deus, né? Deixa eu ver a pergunta do irmão aqui, ver se eu consigo responder. Irmão, isso eu não sei lhe dizer, sinceramente, viu, irmão? Tem coisas que a Bíblia não é muito clara. O irmão está perguntando se na ressurreição, quem já morreu, vai reconhecer as pessoas que também já morreram e as que não. Talvez as reconheça, mas não como nós as reconhecemos aqui, como irmão, irmã, marido, mulher, filho, amigo, né? Porque no mundo espiritual, na verdade, não haverá isso, né? Então é uma resposta, assim, difícil de cravar, viu, irmão? Mas esse lago de fogo e enxofre é eterno? Esse é, irmão. Opa! É o inferno. É o lago de fogo e enxofre. Assim como a alegria, a salvação é eterna, o sofrimento também é eterno, tá? Querido Deus, amado Pai, nós exaltamos, glorificamos o Senhor, porque nós pudemos juntos hoje aprender um pouquinho mais. Juntos nós crescemos um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Entendemos um pouco mais o que quer dizer a morte, a separação, separados do Senhor. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo. Cuida dos meus irmãos, irmãs e família. E que amanhã, Senhor, a gente esteja de volta aqui, segundo a Tua santa, boa, agradável e perfeita vontade, para ministrar a ceia do Senhor. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.